Fala, fanático. Momento histórico no São Paulo, mas não quer dizer que seja um momento feliz. O Rogério Ceni de fato foi demitido, o Dorival Júnior chega ao São Paulo e eu gostaria de gravar esse vídeo aqui para trocar uma ideia com vocês sobre 4 pontos. Um, naturalmente, falar sobre essa demissão do Rogério Ceni, a minha opinião, e basicamente serão pontos rápidos, mas eu gostaria de falar da saída dele, da chegada do Dorival Júnior, o que eu acho que vai acontecer, e principalmente a respeito do Muricy Ramalho e um recado à diretoria. Porque eu acho que são 4 pontos importantíssimos para nós São Paulinos, no atual momento que vivemos, um momento zoado, triste, embaçado mesmo para qualquer São Paulino, não somente por hoje, por agora, mas pelos últimos anos. Que não é novidade para ninguém. Então acho que vale a pena deixar registrado nesse momento a minha opinião, porque certamente daqui a alguns anos, ou alguns meses, nós vamos voltar atrás nesse vídeo e vamos avaliar para ver se o que eu falei hoje, né, se o que eu estou falando, de fato vai ter algum fundamento ali no futuro, enfim. Bom, pessoal, então vamos lá, primeiramente obrigado aí para você que acompanha, que, enfim, ouve minha opinião e comenta, debate aqui com a gente. O São Paulino, em linhas gerais, ele tá meio de saco cheio até de acompanhar o time, de ver a mesma coisa sempre, mas todo mundo clamava ali por uma mudança, ou pelo menos boa parte, né? Não necessariamente a mudança para uns seria a demissão do Rogério Ceni, né? Para outros seria a manutenção, mas com uma mudança de rumo, intervenção da diretoria, enfim. Esse que o Rogério Ceni de fato foi demitido, e eu quero falar o seguinte: o Rogério Ceni, na minha opinião, o maior ídolo do São Paulo. Na minha opinião, o maior jogador. Tudo que o Rogério Ceni viveu e entregou para nós São Paulinos sempre foi o máximo, e ele participou das maiores alegrias da nossa história. Não tem como não se emocionar com todos os títulos que ele ganhou, todas as defesas impagáveis, insuperáveis e indescritíveis. Então, assim, todos os adjetivos positivos para o Rogério Ceni é pouco, ele como jogador. O fato é que a carreira curta dele como treinador fez com que ele pulasse algumas etapas e ele não viveu e não comeu do arroz e feijão que todo treinador no início de carreira come. Ele já foi direto para o prato principal, um prato saboroso, quer treinar time grande, ou time médio, time já com mais estrutura, e isso aí fez com que o Rogério Ceni firmasse as suas convicções e de fato eu imagino que isso tenha atrapalhado. Muitos dizem aí que o Rogério Ceni, tudo que não dá certo, né, ele tem títulos, ele tem momentos positivos na carreira, mas muitos dizem que o que não dá certo na carreira dele está relacionado ao relacionamento que ele tem, a forma como ele trata os jogadores. Faz sentido, pode ser, mas eu acho que tem algumas questões. O Rogério Ceni, ele é muito novo para ter algumas convicções e não abrir mão delas. Por exemplo, ele quis dar uma identidade para o time dele e na última entrevista deixou claro. Ele falou: não esperem que eu jogue pelo resultado. Para mim, eu jogo para ganhar. E o Rogério, e essa mentalidade fez com que ele fosse demitido do São Paulo. Por quê? O momento do São Paulo não permite que o treinador não pense com o regulamento embaixo do braço. Nós perdemos para o Palmeiras o título do Paulista, gente, a gente estava com a mão na taça, certo? E a gente perdeu porque a gente foi um fracasso dentro de campo, amarelamos, jogador, treinador não tiveram técnica e tática. E contra o Independente Del Valle foi uma das piores apresentações numa final que São Paulo teve. Foi apático, né? São Paulo tentou jogar onde ele poderia simplesmente ser consistente. Baseado nisso, quando eu fiz o vídeo depois da última partida do São Paulo, eu falei: olha, pra mim o São Paulo venceu aos trancos e barrancos, beleza, um time fraquíssimo lá na Sul-Americana, mas vamos ser sinceros, não dá mais pro Rogério Ceni. E eu falei, eu gostaria de ver o Dorival Júnior. Eu vou falar daqui a pouco sobre a chegada do Dorival, mas continuando com o Rogério Ceni, o Rogério Ceni, ele simplesmente quis assinar alguns pontos e isso daí fez com que ele saísse, galera. Na minha opinião, se ele tivesse um pouco mais de humildade para rever que as convicções dele deveriam ser revistas, né, deveriam ser mudadas, com certeza ele teria fôlego, ele teria ganho jogos importantes, não teria perdido um tabu incrível contra o Corinthians no Morumbi, que isso marca, esse tipo de coisa marca. E as derrotas do São Paulino, ultimamente na mão do Rogério Ceni, foram derrotas doídas. E para poder fechar, o Rogério Ceni tá nos nossos corações e ninguém vai apagar isso. É a segunda passagem ruim dele aqui no São Paulo, mas eu tenho certeza que ele vai voltar algum dia com uma condição e com seus pensamentos, digamos, remodelados. Veja o caso do Diniz.
que hoje, né, atualmente sagrou-se campeão com o Fluminense, mas o Diniz abriu mão de algumas coisas que ele fazia, insistia, inclusive fez no São Paulo, que é aquela saidinha ridícula de bola, aquele risco exagerado na zaga, aquele tipo de coisa. E hoje o Fluminense está aí, tá um time consistente, joga bonito, o cara persistiu, mas mudou alguns conceitos e enfim foi campeão. O Rogério Ceni precisa entender isso, olhar um pouquinho para a base, entender que jogo é igual aquele ditado, né? Você pode às vezes perder uma batalha, mas ainda não perdeu a guerra. Você tem que pensar na guerra como um todo. E o Rogério Ceni tem que pensar que mais importante do que ganhar partidas é ganhar campeonatos. Então o Rogério Ceni, que ele tenha uma boa sorte na carreira dele e que no futuro ele volte amadurecido. Falando sobre, agora mudando o Dorival Júnior. Dorival Júnior, por que eu gostaria que o Dorival chegasse ao São Paulo? O São Paulo é um time horroroso, tecnicamente, uma diretoria omissa, vou falar da diretoria, eu tenho um recado, mas o Dorival Júnior não é o salvador da pátria. O Dorival Júnior é atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores pelo Flamengo, um timaço, mas ele não convenceu, não, pelo menos os torcedores, né, desejavam ali uma mudança e tal, e tiraram o cara do cargo. Ele fez um bom trabalho no Ceará, correu para ir treinar o Flamengo, acho que todo treinador hoje em dia balança com esse tipo de proposta de treinar o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo dinheiro, mas acontece que, por que os torcedores, ou como eu, assim, o Dorival Júnior hoje seria uma boa opção? Porque o Dorival Júnior, ele é pragmático. Olhando o momento, ele vai entender, é essa a nossa esperança, que não adianta querer impor um estilo, um DNA de futebol no São Paulo. São Paulo tem jogadores fraquíssimos, tecnicamente e mentalmente. O São Paulo, quando tem jogador, né? Porque quando não, todos estão ali no departamento médico. Então, essa é a grande questão. Então, a chegada do Dorival Júnior não me traz, nossa, espera o São Paulo agora. Não. O São Paulo, vai virar o jogo. Não vai virar o jogo. O São Paulo vai se manter pelo um time, é o que a gente espera, um time que não vai ganhar com facilidade, mas também imagino que não perca com facilidade, sim, e simplesmente não corra o risco de ter a maior humilhação da história. Então a chegada do Dorival Júnior, ela está alimentada por esse tipo de expectativa. É pouquíssimo para nós São Paulinos, pouquíssimos, mas quando o Rogério Ceni disse que não iria mudar uma vírgula do estilo dele de jogo, custe o que custar, já ficou claro que ele não servia para o momento atual do time. Bom, posto isso, eu pulo agora para falar sobre Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, acho que alguns sites aí informando que ele apareceu a arritmia, tá afastado do trabalho. Galera, já deu pro Muricy Ramalho, né? Nem você, nem a imprensa consegue dizer efetivamente o que o Muricy Ramalho faz no São Paulo. Né? Ficou claro que o Muricy Ramalho não está no dia a dia ali para fazer intervenção na parte técnica, para ajudar, porque senão ele teria atuado ali para apoiar o Rogério Ceni e falar: Rogério Ceni, não é hora para isso, vamos mudar, deixa eu te dar um conselho. Não, se ele não tá atuando com esse papel, é porque ele tá fazendo alguma coisa que não nos serve, ou não tá fazendo nada. E o Muricy é um cara honrado, é um ídolo. Galera, não vamos moer mais um ídolo, né? Então, assim, o Muricy Ramalho, pra mim, ele já deveria, de forma honrosa, chegar e falar: olha, eu tô indo embora, não mereço mais ficar recebendo salário aqui, eu não tô contribuindo. Eu suspeito que o Muricy Ramalho só foi contratado para ele poder traduzir a linguagem do futebol, do boleiro, para aquele senhor incompetente, que é o Carlos Belmonte, não é nenhuma injúria, estou falando do trabalho dele. Incompetente, que é um cara que se vangloriava. Quando ele chegou, ele deu entrevista lá para o Arnaldo Tironi: não, o meu papel é de gestão de pessoas. Olha aí, o diretor de futebol, gestão de pessoas. A gente queimou o relacionamento com um monte de jogador, um monte de técnico no São Paulo. O Carlos Belmonte, que é um senhor frágil, de fala fofa, não representa o tamanho do São Paulo, ele é do mundo do basquete. Sabe o que me parece? Que o Muricy Ramalho só está lá para ficar traduzindo para ele no pé do ouvido como é que funciona o futebol. E, sinceramente, já acabaram os escudos, né? Esse é o grande ponto, acabaram os escudos. Então, Muricy Ramalho, por favor, não passe vergonha mais, você já sofreu aí, teve aquele áudio vazado, você deixando claro que iria competir. Aproveita o bonde que o Rogério Ceni saiu, não deixa essa diretoria te demitir não, pede demissão, vamos preservar a sua honra, porque a gente já queimou ídolo demais. E por fim, quero falar da diretoria e mandar um recado. Essa diretoria, galera, é uma diretoria que qualquer adjetivo aqui de forma pejorativa aqui, qualquer fala
vocês já sabem para que rumo que vai dar, né? Vamos tentar ser bem pragmático. A diretoria não tem condições de sustentar uma potência que é o São Paulo Futebol Clube com milhões de torcedores, né? Uma diretoria frágil, não se apresentou, não se mostrou pro torcedor e abandonou o Rogério Ceni. Essa diretoria, para mim, que é a mesma do Leco, é o mesmo grupo, porque quando você pega um clube falido, arrebentado, e não diz claramente, olha, os culpados são esse, vamos meter um conselho de ética, tirar do conselho do clube, abrir uma sindicância, uma investigação, CPI, sei lá o quê, vamos fazer qualquer coisa, né? Vou usar o termo mais fácil para vocês entenderem, qualquer coisa para investigar o que está acontecendo no São Paulo. Não, eles desde o início da gestão, não, eu não quero falar da outra gestão, vamos pensar pra frente. Sabe o que é o pensar pra frente? É o golpe que eles armaram aí pra mudar o estatuto, é a eleição, é a inauguração da praça de alimentação pro sócio. O que acontece? Essa diretoria é uma máquina de moer ídolos. Essa diretoria conseguiu, e não é só a questão vamos lá, vamos juntar no mesmo bolo o Leco, Aidar, Casares, essa história recente do São Paulo é a mesma patota. Eles moeram Raí, e vejam, eu não estou dizendo que não fizeram, os ídolos não fizeram trabalho ruim, mas veja a inversão de valores. A gente simplesmente conseguiu pegar raiva, pegar ranço e detonar Raí, Lugano, Rogério Ceni. Peraí, galera. Quantos mais a gente vai moer desse jeito? O próximo é o Muricy. Então esses caras fizeram o desfavor para a nossa história, que é nos colocar em confronto com os nossos maiores ídolos. Então, o recado para essa diretoria é o seguinte, para finalizar o vídeo, galera, e muito obrigado por ficarem até agora. O recado para a diretoria é: diretoria, acabaram os escudos, então vocês agora são alvo, tanto na internet quanto no estádio, e o alvo é, veja, aqui é o foco, vocês serão o foco e a torcida não vai descansar enquanto não conseguir arrumar o São Paulo na marra. E o arrumar na marra é ficar vigilante, é cobrar, é chegar aqui e expor tudo que a gente sente, porque a gente tá cansado de ser feito de palhaço e vocês ficarem aí, na boa, pensando em reeleição. Então, galera, obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço.